Mais uma vez, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Nossa agenda de hoje, né? O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, fazer uma breve revisão sobre o que nós trabalhamos nas últimas aulas, especificamente na aula do dia 10 do 11. Fazer uma breve recapitulação acerca do que trabalhamos para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo teórico, certo? E esse conteúdo teórico que nós vamos continuar a trabalhar é acerca da classificação dos sistemas de informação, né? A nomenclatura que é dada seguindo os níveis organizacionais, certo? Então, lá na aula do dia 10 do 11, mais ou menos 3 semanas atrás, a gente viu que nós vamos classificar os sistemas de informação seguindo os níveis organizacionais, certo? Tanto o nível operacional, quanto o nível tático e o nível estratégico. Então, dentro do nível operacional, a gente tem o que se chama de sistema de apoio às operações, certo? Então, obviamente, voltado para o aspecto operacional das organizações, para o coração, para onde o sistema ele acontece propriamente dito, o sistema relacionado à organização, certo? E o objetivo desses sistemas, como a própria nomenclatura ela explana, ela mostra, é dar suporte a esse processo operacional. Então, a gente viu um pouquinho sobre o sistema de processamento de transações e viu e entendeu o que é o sistema de controle de processos e como ele está diretamente relacionado aos processos de fluxo contínuo, certo? E foi isso que nós vimos prioritariamente nessa aula do dia 10 de 11. A partir de hoje, a gente vai trabalhar especificamente com sistemas de apoio gerencial. Então, esse detalhamento eu vou fazer mais para frente, depois que nós fizemos essa recapitulação com relação aos conteúdos já trabalhados. Tá? Então, remetendo mais uma vez a essa aula do dia 10 do 11, a gente trabalhou com o sistema de apoio às operações. Em linhas gerais, são sistemas de informação que fazem com que as operações elas possam acontecer da melhor maneira possível. E quando a gente fala em acontecer da melhor maneira possível, acontecer para que se atinjam os objetivos que são previamente estabelecidos para cada uma dessas operações, as metas, e permitir que se tenha um controle sobre o que acontece sobre a ótica operacional, para entender se em dado momento, se aquele processo, aquela operação, aquele segmento produtivo em específico, ele foge do padrão que ele deveria seguir, é necessário passar por um processo digamos assim, de correção para que ele possa retomar o seu caminho natural e atingir os objetivos que são pré-determinados para ele em específico. Então, a gente viu que esse sistema de apoio às operações, que remete ao nível operacional, tem como foco no controle e no efetivo funcionamento do ambiente operacional, certo? Que é onde as atividades propriamente acontecem. Então, toda organização ela tem um objetivo principal, disponibilizar um produto ou prover um serviço. Então, quando a gente fala acerca do ambiente operacional, é onde esse produto ele é, digamos assim, produzido, é agregado valor para até chegar no seu estágio final e ser disponibilizado ao cliente, ou quando o serviço ele é provido, né? Aquele ambiente onde o serviço ele é provido, certo? Então, esses sistemas de apoio a operações, como a gente viu e recapitulou bem com a dinâmica, produz a universidade de produtos para uso interno e externo, uso interno dentro do próprio setor, do próprio segmento produtivo de que ele faz parte, ou ele pode alimentar outros sistemas produtivos com essa informação que ele possui, certo? Então, o papel desses sistemas, processar transações, controlar os processos, apoiar comunicações e colaborações, ou seja, como eu reportei agora há pouco, né? Reportei agora há pouco, fazer com que esse meu ambiente operacional ele possa caminhar da melhor maneira possível no que tange a atingir os seus objetivos. Um foco principal dele, pessoal, é processar essas transações. Então, a gente entendeu esse conceito de transação naquela nossa última aula e viu que todo o ambiente operacional ele é cercado de transações, ou seja, essa troca de informação. Então, chegou uma matéria-prima, então eu faço esse registro dessa informação que chegou. Preciso lançar uma informação no sistema, então eu estou me deparando com uma transação acerca de uma variável específica. Então, a gente viu esse conceito de transação para entender que ela norteia todas as operações que acontecem no nível operacional de uma organização, certo? Então, a gente viu que o sistema de processamento de transações, que a nomenclatura que é dada para esse sistema que abarca o nível operacional,
são os sistemas de informação que executam e registram as transações rotineiras. Então, a gente viu que abrange desde a logística, comercial, gestão de operação, gestão de manutenção, gestão de qualidade. São todas essas transações informacionais, né, que fazem com que a organização ela caminhe cotidianamente. Então, essas rotinas são realizadas pelo nível operacional, pelo qual esses sistemas são denominados sistemas operacionais ou transacionais. Então, tudo isso aqui nós vimos na nossa última aula. Então, concentra-se no processamento de dados produzido por transações e operações empresariais, registra em processo dados resultantes dessas transações, né, e norteia o ambiente operacional, certo? A gente viu também o sistema de controle de processo, e relacionado a processos com fluxo contínuo, por exemplo, uma refinaria, né? Então, a ideia, como é um processo contínuo, é que se tem um acompanhamento quase que em tempo real de tudo que acontece dentro daquela operação. E a partir desse controle, basicamente em tempo real, para entender o comportamento desse processo, que é um processo contínuo, permite que, em dado momento, quando se fuja do ritmo produtivo, que é o termo que nós utilizamos, né, para atender uma demanda em específica, que se façam correções de rota e possa o processo voltar a ter aquele ritmo que é esperado para atingir uma demanda, certo? Otimizar as decisões, que ajusta o processo de produção físico, e exemplos, refinarias de protóleo, linha de montagem, etc. Então, aqui foram sistemas de controle de processo, que nós vimos também naquela aula do 10 de 11. E os sistemas colaborativos, pessoal, que são aqueles sistemas que permitem que os grupos de trabalho se associem, trabalhem de maneira conjunta para agregar valor a um processo produtivo, né? Propor uma solução, desenvolver um projeto. Então, envolvem o uso de ferramentas para apoiar a comunicação, coordenação e colaboração, visa aumentar essa produtividade e a criatividade das equipes, né? E aqui entram alguns conceitos que nós trabalhamos, como, por exemplo, o conceito de intranet, para remeter a essas redes colaborativas que surgem dentro das organizações, certo? Então, em linhas gerais, foi isso que nós trabalhamos na aula do dia 10 do 11, obviamente de uma maneira bem sintética, bem objetiva, só para a gente relembrar esses conceitos que anteriormente nós trabalhamos, certo? Finalizada essa aula do dia 10 do 11, nós tivemos mais duas aulas, aula do dia 17 e aula do dia 24, em que nós trouxemos os exemplos práticos para que a gente pudesse ter uma visão do compartilhamento de experiência de vocês, né? Os sistemas que vocês trabalhavam, e a gente pudesse realizar links com os conteúdos que nós havíamos trabalhado e conseguimos identificar, sejam problemas, layouts mais afáveis para a utilização, seja a necessidade de desenvolvimento do colaborador como uma característica importante para o manuseio dos sistemas produtivos, e essas variáveis que a gente levantou nas duas últimas aulas permitiram que nós tivéssemos uma visão acerca desse sistema sob a ótica prática. Nessa aula de hoje, em específico, a gente vai continuar com essa classificação, certo? Falando, a partir de hoje, a partir dos sistemas de apoio gerencial. Então, essa foi uma breve revisão, nesses primeiros minutos da nossa aula, acerca do que trabalhamos anteriormente. Queria dar boa noite aos demais, né? Porque quando eu comecei, tinham poucos alunos em sala. Espero que todos estejam bem. Queria saber se até aqui está tranquilo para vocês, alguma dúvida com relação ao que já trabalhamos, mas preciso pelo menos de um ok de vocês, um retorno para que eu possa dar sequência e dar início, de fato, ao nosso conteúdo na aula de hoje. Ok, boa noite, professor. Boa noite, Lucas. Vou ver aqui o chat também. Então, o Bruno deu retorno, a Tatiana e o Janderson. Então, perfeito, pessoal. O Lucas deu retorno também. Então, vamos dar início, certo? Então, como eu mencionei agora há pouco, hoje a gente vai continuar trabalhando com essa classificação dos sistemas de informação. Hoje a gente vai adentrar nos sistemas de apoio gerencial, que abrange tanto os sistemas, a classificação que é relacionada ao nível tático, que é o Sistema de Informação Gerencial, o famoso SIG, e o SARE, né, o Sistema de Apoio à Decisão, no que tange o nível tático. A partir disso, a gente vai adentrar no nível estratégico e remeter aos sistemas de informação executiva. Antes de dar início nessa nossa classificação com relação ao nível tático,
que a gente pudesse compreender isso aqui único e exclusivamente como uma classificação, pessoal. Porque quando a gente remete a um sistema produtivo, propriamente dito, organização, a gente sabe que esses sistemas, eles se fundem, certo? Então, o sistema de processamento de transações, por exemplo, ele faz parte de um escopo mais amplo que compõe o sistema de informação gerencial. Ou seja, quando as operações, as diferentes operações dentro de uma organização, utilizam o sistema e alimentam aquele mesmo sistema unificado, integrado, ele serve como, digamos assim, um ponto de apoio para que os níveis hierárquicos superiores, como, por exemplo, o nível gerencial, possam entender o que se passa dentro do processo produtivo, nas diferentes operações, e tomar as decisões para conduzir aos resultados que são esperados, certo? Então, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso, porque quando a gente se prende à classificação, a gente pensa que eles acontecem de maneiras separadas. Não necessariamente. Normalmente, eles acontecem de uma maneira integrada, principalmente os sistemas de processamento de transações inseridos dentro do escopo dos sistemas de informação gerencial. E é isso que a gente vai ter essa visualização nessa aula de hoje em específico, certo? A gente vai começar falando primeiro, pessoal, sobre o que é esse sistema de apoio gerencial, certo? Primeiro ponto, a definição de sistema gerencial mais ampla, holística. É o processo administrativo que abrange o planejamento, organização, direção e controle, voltado para a obtenção de resultados e o alcance de objetivos. Então quando a gente fala no sistema gerencial, no sistema de gestão, o objetivo dele é realizar o PODC, né, como a gente costuma falar. Realizar o planejamento, o que deve ser feito, como se deve ser estruturado para atingir esses objetivos, os caminhos que precisam ser alcançados e todo o processo de verificação para entender se o que foi planejado está sendo cumprido para atingir os objetivos pré-determinados, certo? Então, o sistema gerencial visa todo esse processo de controle acerca do que está acontecendo dentro de um sistema produtivo para atingir esses resultados e esses objetivos. E quando a gente adentra no escopo de sistemas de apoio gerencial, então esses sistemas de apoio gerencial, no que tange a gestão da informação, fica bem didático para a gente compreender, é todo esse fluxo informacional, certo? Que permite que o sistema gerencial, que dá suporte ao sistema gerencial, realizar todo o seu processo de administração, abrangendo planejamento, organização, direção e controle. Então, sempre que a gente falar o sistema de apoio gerencial no que tange a gestão da informação, é o volume informacional que vai dar suporte para que a gestão, o processo de gestão, ele possa acontecer dentro da organização. Então, quando a gente fala processo de gestão possa acontecer, a gente vai remeter sempre ao PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Certo? Então, essa é a primeira definição de sistema gerencial e de sistema de apoio gerencial no que tange ao aspecto informacional. Então, em linhas gerais, como eu mencionei agora há pouco para vocês, qual é o objetivo principal desse sistema de apoio, né? Se a busca dele principal é disponibilizar subsídios para que esse processo de gestão ele possa acontecer, então o objetivo principal aqui é fornecer informação para a tomada de decisão eficaz, principalmente no nível tático e nível estratégico, certo? Apoiar as necessidades de tomada de decisão da administração estratégica, da administração tática e da administração da operação. Então, esse sistema de apoio gerencial, a gente está falando ali de nível tático e de nível estratégico, certo? Só que para esses dois níveis, eles terem a capacidade de tomar as decisões adequadas, eles precisam, falando agora especificamente do nível tático, por exemplo, entender o que acontece lá no meu nível operacional, certo? E é aí que a gente volta, o que eu falei agora há pouco, que o sistema de processamento de transação, ele é importante. As atividades que são feitas operacionais, no que tange a gestão da informação, de alimentar os sistemas, elas são importantes porque, normalmente, também como eu mencionei, esses sistemas são integrados. Quando esses sistemas eles são integrados, esse fluxo informacional que é levantado pelas diferentes atividades operacionais, cria um arcabouço informacional que permite que o nível tático, o nível gerencial, os gerentes, norteiem
o seu processo de tomada de decisão. Tenham subsídios para tomar a sua decisão. Então, é por isso que eu falei para vocês também que esse sistema de processamento de transação, que a gente falou muito na aula do dia 10 e nas duas aulas posteriores ao dia 10, relacionado ao nível operacional, ele faz parte do escopo, por exemplo, de um sistema de informação gerencial, de um SIG, que abrange o processo de tomada de decisão no nível tático, no nível gerencial, certo? Então, sintetizando, falou em sistema de apoio gerencial, fornecer informação para tomada de decisão eficaz, principalmente no nível tático e no nível estratégico, certo? Então, esse sistema de apoio gerencial, pessoal, esse grupo amplo, né, que abrange os sistemas relacionados ao nível estratégico e ao nível tático, abrange 3 classificações principais, certo? Os sistemas de informação gerencial, o famoso SIG. Então, sempre que a gente remete à gestão da informação, automaticamente o que vem à nossa mente é o sistema de informação gerencial, o SIG, né, que é relacionado ao nível tático. Além dele, nós temos os sistemas de apoio à decisão e os sistemas de informação executiva, que aí já faz parte do nível estratégico. Então, eu queria que vocês começassem a fazer o link, né, com que nós trabalhamos já acerca do sistema de processamento de transações, porque quando a gente alimenta um sistema como aquele, repito, que normalmente ele é integrado, né, dentro do sistema de informação gerencial, a organização possui um sistema único, quando a gente faz esse processo de alimentação, de lançar essas informações no sistema, esses dados, o produto final que é gerado, né, as saídas, a distribuição, é um subproduto ou um produto que vai servir, por exemplo, para o sistema de informação gerencial. Então, eu lembro que lá no final daquela aula, né, quando a gente estava falando dos elementos, explicando os elementos, que as saídas, né, o processo de distribuição das informações do sistema de processamento de transações, elas servem como suporte de entrada para os sistemas de informação gerencial, certo? Então, isso a gente vai ver nessa nossa aula de hoje. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com o sistema de informação gerencial, o famoso SIG, certo? Que é relacionado ao nível tático. Antes de começar a falar sobre ele, queria saber de vocês se essa ideia principal do sistema de apoio gerencial e que ele abrange tanto o nível tático quanto o nível estratégico, ficou claro para vocês? Sim. Perfeito, Tatiana. Vou beber uma água aqui que a gente dá sequência. Então, hoje, pessoal, a gente vai começar a trabalhar começar e finalizar, né? O sistema de informação gerencial, o famoso SIG, certo? Quando a gente pensa no nível tático, né? Quando a gente pensa no nível tático, a gente remete imediatamente aos gerentes, certo? Que vão nortear os rumos do processo operacional a partir do que é solicitado pelos níveis estratégicos como objetivos principais para cada um desses setores, desses departamentos. Então, quando a gente remete a uma organização mais ampla, né, ela possui, por exemplo, diferentes setores, diferentes departamentos, diferentes unidades, e cada uma dessas unidades, para ficar mais claro da gente entender, tem seus respectivos gerentes. Ou se é uma organização mais enxuta, um gerente único ou 2 gerentes, certo? E esses gerentes, né, esse cargo, ele tem como responsabilidade ter um entendimento amplo, um entendimento sistêmico e holístico do que acontece em cada uma dessas operações que ele é responsável. Então, por exemplo, se eu sou um gerente de logística, eu preciso entender tudo o que se passa dentro do setor de logística da organização. Eu preciso ter uma visão sobre tudo o que acontece, certo? Para que eu tenha essa visão, eu preciso estar todo dia no ambiente operacional? Não. Dificilmente um gerente de um departamento, de um setor, ele vai estar todo dia dentro de um setor específico que ele é responsável. Então, o que é que ele trabalha? Ele trabalha com as informações para entender, para ter a leitura daquilo que acontece. Então, feita essa explanação inicial, então, os gerentes do nível tático, como eu mencionei para vocês, tem como responsabilidade a gestão de um conjunto de operações, certo?
uma unidade organizacional, um setor, um departamento, uma divisão. Então, essa perspectiva, essa visão você já tem. Então, por exemplo, é como se isso aqui fosse, vamos pensar que isso aqui é um setor só, certo? Essa imagem aqui, e a gente tem uma estação A, estação B, estação C, estação D. Cada uma dessas estações representa um subsistema. Cada um desses subsistemas tem seus objetivos, tem suas metas. Então, para um gerente entender tudo que se passa aqui, ele precisa estar todo dia em cada um desses subsistemas, dessas estações? Não. Ele precisa ter um volume informacional que permita que ele tenha essa leitura sobre tudo que acontece, para que ele possa direcionar os caminhos e, principalmente, reportar aos seus superiores, seja um diretor, se ele é um gerente regional ou um gerente nacional, por exemplo, o que tá acontecendo dentro daquele setor, departamento que ele é responsável. Então, esses gerentes, eles são responsáveis pelo planejamento, organização, direção e controle. Aquilo que a gente falou anteriormente do sistema gerencial, né? O famoso PODC. Ele é responsável por todas essas atividades do PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, e tendo como, digamos assim, premissa básica atingir os objetivos que são pré-determinados, os níveis que são pré-determinados para aquele setor, para aquele departamento em específico, certo? Então, um gerente de nível tático, digamos assim, ele se preocupa com todas essas variáveis, com esse conjunto de subsistemas, de processos que norteiam aquele setor, aquela unidade em que ele é responsável, certo? Dito isso, como também eu mencionei agora há pouco, esses indivíduos eles têm a necessidade de realizar um acompanhamento periódico sobre tudo aquilo que acontece naquele sistema, naquele setor em específico. Então, por exemplo, um gerente de logística, certo? Então, ele precisa entender o que está acontecendo dentro daquele centro de distribuição, por exemplo. Qual é a rotatividade dos produtos, o giro de estoque, quais produtos estão saindo mais rápido, se tem algum processo de retorno, de insucesso na entrega. Então, ele precisa dominar todas essas variáveis. E essas informações que eles precisam ter, algumas delas são informações que precisam ser diárias, certo? Para reportar aos superiores. Tem informações que precisam ser semanais, outras mensais, semestrais, anuais, certo? E ele precisa dessas informações que são disponibilizadas para eles através desses indicadores, né? E esses indicadores, essas informações, elas sintetizam aquelas transações que acontecem lá no nível operacional. Ou seja, naquele conceito que a gente aprendeu de sistema de processamento de transações no nível operacional, certo? Tudo aquilo que a gente alimenta dentro do sistema da organização, aquilo dali é um subproduto do que um gerente ou um superior específico do nível tático, ele precisa analisar para fazer com que o processo de planejamento, organização, direção e controle, ele possa acontecer. O processo de sistema de gestão, o sistema gerencial, ele possa acontecer. E isso tem que acontecer, principalmente, pessoal, alicerçado sobre questões estruturadas e conhecidas antecipadamente. Então, o que é essa vertentezinha assim, questões estruturadas? Esse aspecto de estruturação remete que, para que eu tome uma decisão, eu siga uma estrutura lógica, digamos assim, imaginária. Ou seja, para tomar uma decisão acerca da variável X, eu preciso ter um entendimento sobre os indicadores 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, quando se fala em questões estruturadas, é que esse processo de tomada de decisão, ele precisa acontecer com base em uma sequência de análise teoricamente lógica, ou seja, um conjunto de indicadores ou de informações, ou de relatórios, ou de gráficos, que ele precisa enxergar, ele precisa visualizar para que ele possa tomar essa decisão. E quando se fala em conhecidas antecipadamente, é aquela situação, quando a gente tem a capacidade de analisar as informações, entre aspas, históricas, o que já aconteceu, a gente consegue, entre aspas, prever diferentes cenários. Então, a gente remete, né, essa questão dos diferentes cenários, quando a gente estuda, por exemplo, engenharia econômica, né, que a gente estipula o cenário provável, o cenário pessimista e o cenário otimista. Então, os gerentes, principalmente no nível tático, né,
eles costumam trabalhar com diferentes perspectivas com relação às variáveis, certo? Principalmente se são variáveis que apresentam uma capacidade de flutuação maior. O que seria uma capacidade de flutuação maior? São variáveis que dificilmente seguem um comportamento padrão, certo? E quando elas dificilmente seguem um comportamento padrão, eles precisam estipular diferentes cenários que elas possam apresentar dentro dos períodos especificados. E é a partir desses diferentes cenários que ele consegue se antecipar aos fatos e proceder, certo? Então, se ele tem, digamos assim, a partir desse aspecto histórico, no que tange às informações, ele consegue projetar diferentes cenários. Para cada um cenário, desses cenários, ele consegue, por exemplo, projetar um plano de ação. E a partir desse plano de ação, eu consigo queimar etapas na resolução dos problemas que possam existir, certo? Então, esse aspecto que eu mencionei para vocês de decisões estruturadas, certo? É o que o sistema de informação gerencial ele disponibiliza a esses gestores nesse nível tático. Porque, como eu expliquei anteriormente, uma decisão estruturada envolve procedimentos padronizados e se caracteriza como repetitiva. Ou seja, para que eu tome uma decisão acerca de uma situação específica, acerca de uma variável específica, eu preciso analisar um conjunto de informações. Então, sempre que eu vou tomar uma decisão, por exemplo, acerca de eu preciso aumentar a compra de determinada matéria-prima para ampliar a minha produção, certo? Então, para que variáveis eu preciso olhar para ampliar esse aumento na compra da minha matéria-prima? Então, olho, por exemplo, a previsão da demanda, certo? Olho, por exemplo, o volume que já existe dentro do meu estoque. Então, sempre que eu olho a previsão da demanda, olho o volume do meu estoque e tomo uma decisão, eu estou diante de um procedimento padronizado, certo? Para tomar uma decisão. Então, isso se enquadra como uma decisão estruturada. Quando eu sigo um padrão, analisando informações corriqueiramente, né? Para que eu possa ter um processo de tomada de decisão. Então, esses sistemas de informação gerencial dão esse suporte no que tange esse nível tático, né? Para permitir que esses gestores tomem essas decisões com base em um conjunto de indicadores que normalmente ele pode olhar e isso vai nortear as suas decisões. Deixa eu perguntar aqui para vocês se ficou claro, né, esse entendimento acerca da gerência e principalmente, né, essa necessidade das decisões estruturadas. Por que essas decisões estruturadas são importantes? Primeiro, essa explicação, essa explanação acerca do termo decisões estruturadas, ficou claro para vocês? Preciso desse feedback nesse momento. O Jorge deu retorno, o Chico deu retorno. Eu preciso saber se vocês estão aí, pessoal. Hoje no início da aula foi com poucas pessoas, né? Eu consigo enxergar quantos tem em sala agora. Mas eu sei que o Jorge falou, o Chico falou, a Tatiane falou, o Bruno falou. Deixa eu ver quem está por aí. Vão me dando retorno aí, só para eu saber quem está em sala aí. Vão me dando feedback. Um okzinho aí, se até agora tá tudo certo. A Sandra deu retorno, o Janderson deu retorno. Tô aqui, professor. Acho que foi a Elisete que falou, o Pablo deu retorno, o Moisés deu retorno. Só para eu saber se vocês estão aí. Teve alguém que chegou depois e que não está entendendo nada, só para eu saber também. Que estão perdidos, só para saber se tem um volume grande de alunos. Se não estão entendendo nada, coloca uma interrogação aí no chat, só para eu saber o quantitativo dos que estão, entre aspas, perdidos, que não estão entendendo o que nós estamos comentando hoje. O Flávio chegou agora, o Raíssa chegou agora. Deixa eu ver se tem mais gente aí. Vão reportando aí quem chegou agora, só para eu ter essa noção. Porque aí eu faço essa breve retrospectiva sobre esse início da aula e a gente dá sequência para que vocês não fiquem perdidos com relação ao assunto que nós estamos falando. Além do Raíssa e do Flávio, alguém perdeu o início da nossa aula?
não sabem do que nós estamos falando até agora, desse retorno aí no chat, eu preciso saber, pessoal. Preciso do feedback de vocês para entender o que está acontecendo. Então, vou fazer só uma breve retrospectiva sobre o que nós estamos falando hoje, certo? A partir de hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com o sistema de apoio gerencial, certo? Então, o sistema de apoio gerencial vai abranger a classificação dos sistemas que estão relacionados tanto ao nível tático quanto ao nível estratégico, certo? Com relação ao sistema de apoio gerencial, eu expliquei inicialmente que um sistema gerencial, sistema de gestão, ele tem como objetivo, né, realizar um conjunto de atividades interdependentes, interrelacionadas, que buscam desenvolver um planejamento, desenvolver uma estrutura organizacional, desenvolver os caminhos que precisam ser seguidos, como, por exemplo, os métodos, a estrutura dos processos, e realizar o controle, certo? Para identificar se os resultados estão sendo atendidos e se os objetivos eles estão sendo alcançados. Então, o processo relacionado a um sistema gerencial é esse, certo? Quando a gente remete à gestão da informação e fala em um sistema de apoio gerencial, então, o sistema de apoio, a gente remete a dar suporte a algo, certo? Então, o sistema de apoio gerencial é quando a gestão da informação, ou o fluxo informacional, ele dá subsídios, ele dá suporte para que esse sistema gerencial, que a gente acabou de explicar, ele aconteça, ele caminhe da melhor maneira possível. E sempre que a gente fala em caminhar da melhor maneira possível, é que os resultados e os objetivos que são estabelecidos para um processo, para uma organização, eles sejam atendidos. Então, essa é a ideia principal quando a gente fala em sistema de apoio gerencial no que tange a gestão da informação, certo? Então, a ideia principal dele, fortalecendo aqui, fornecer informação para a tomada de decisão eficaz, principalmente no nível tático e estratégico, dentro daquele suporte que eu mencionei agora há pouco para vocês, para que o sistema gerencial ele possa acontecer. Dito isso, esses sistemas de apoio gerencial são classificados, nós vamos classificar nessa disciplina em 3, certo? Utilizar essa classificação. No nível tático, o SAD, Sistema de Apoio à Decisão, e o SIG, Sistema de Informação Gerencial. No nível estratégico, o Sistema de Informação Executiva. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com o Sistema de Informação Gerencial, o famoso SIG, certo? O que eu mencionei também no início da nossa aula é que aqui é um processo de classificação para a gente entender com relação aos níveis organizacionais. Mas quando a gente vai para o ponto de vista prático da organização, a realidade, e vocês já veem isso diariamente, e viram isso nos exemplos da última aula, as organizações, elas utilizam sistemas integrados de gestão. Ou seja, esses sistemas integrados de gestão normalmente possuem um sistema informacional unificado dentro da organização. Obviamente que cada nível organizacional e cada tipo de colaborador tem acesso a uma parte específica daquele sistema de acordo com o seu nível de competência, obviamente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o sistema de processamento de transação está relacionado à classificação do nível operacional, que nós trabalhamos na aula do dia 10/11, ele faz parte do escopo do sistema de informação gerencial. Como assim? A partir do momento que a gente, no nível operacional, vai alimentando esse sistema com as informações, com as transações, que foi aquele conceito que a gente aprendeu, e toda a organização e todos os diferentes setores vão alimentando esse sistema no que tange o nível operacional, esse gestor ele tem a capacidade de entender o que está acontecendo dentro do ambiente operacional. Então, é por isso que a gente fala em sistema de informação gerencial. Para um sistema de informação gerencial acontecer, um SIG acontecer, a gente precisa de que as transações do nível operacional elas entrem no sistema, certo? E formem o subproduto que é utilizado pelos gestores, pelos gerentes, para tomar as decisões relacionadas aos rumos da organização, ao rumo do setor, ao rumo do departamento, certo? Hoje a gente começou a trabalhar com o SIG especificamente. Estou fazendo uma breve revisão sobre o que nós trabalhamos até agora na nossa aula. Então a gente viu que quando a gente remete ao nível tático, de imediato a gente remete aos gerentes, certo? Então, o gerente da logística, o gerente do comercial, o gerente da operação, enfim,
ou quando são organizações menores que possuem um único ou dois gerentes, certo? Então, aqueles indivíduos, eu trouxe até essa imagem, eles são responsáveis por um conjunto de atividades que ali são desempenhadas naquele operação. E ele não tem condição de entender o que se passa dentro de cada um daqueles subsistemas, como é o caso desse exemplo aqui, estando no ambiente operacional, olhando para a operação. Ele precisa dos indicadores, ele precisa das informações para ter a visão holística, a visão sistêmica sobre tudo o que acontece dentro daquele setor, daquele departamento que ele é responsável. Então é por isso que o nível operacional, voltando a esse exemplo aqui, ó, nesse subsistema A, esses colaboradores alimentam o sistema, esse subsistema B, esses colaboradores alimentam o sistema, nesse subsistema C, esses colaboradores alimentam o sistema. Então, à medida que eles alimentam esse sistema, os indicadores vão sendo construídos, os gráficos podem ser construídos, os relatórios vão sendo gerados. E a partir dessas informações que são alimentadas a partir do sistema de processamento de transações, é que possibilita que esses gerentes, né, que agora a gente está falando do campo da gerência, tenha a capacidade de entender tudo o que se passa dentro desse sistema que ele é responsável, né? Seja na logística, na operação, na produção, no comercial, na manutenção, enfim. E a partir desse volume informacional que é lançado pelo nível operacional no sistema de processamento de transações, que é por isso que a gente fala que ele é integrado ao sistema de informação gerencial, que possibilita que aquilo que a gente falou anteriormente, né, do processo de gestão, do sistema gerencial, no que tange planejamento, organização, direção e controle, ele possa acontecer, certo? E isso acontece porque esses profissionais eles têm necessidade de realizar um acompanhamento constante do que se passa, né? Esse acompanhamento pode ser diário, mensal, semanal, tudo vai depender da tipologia das variáveis que eles precisam trabalhar, certo? Então, tem variáveis, por exemplo, que são necessárias ter um acompanhamento diário, outras semanais, outras mensais. Então, ele precisa dessas informações para direcionar os caminhos que precisam ser seguidos, reajustar rotas, por exemplo, e para alimentar os níveis superiores. Como assim alimentar os níveis superiores? Então, da mesma forma que a gente é cobrado, a gente no nível operacional é cobrado por um supervisor, ou a gente cobra um colaborador com um supervisor, esse nosso gerente, ele também é cobrado, seja por um gerente nacional, seja por um diretor regional, seja por um diretor específico. Então, essa informação que chega no sistema para ele e que ele enxerga a partir desses indicadores, ele precisa também reportar aos níveis superiores, certo? Então, a partir disso tudo, que além de alimentar os níveis hierárquicos superiores, como, por exemplo, uma direção, uma gerência nacional, ele precisa tomar decisão sobre aquilo que acontece, certo? Outro ponto que nós falamos ainda nessa nossa aula de hoje, fazendo essa recapitulação, foi com relação a decisões estruturadas, certo? Então, esses sistemas de informação, no que tange o nível gerencial, permitem que esses gestores, esses gerentes, tomem decisões estruturadas. Então, vou ler primeiro aqui antes de explicar. Uma decisão estruturada envolve procedimentos padronizados e se caracteriza como repetitiva. Ou seja, nada mais é do que, para que ele tome uma decisão, ele precisa analisar um conjunto de indicadores específicos. Então, sempre que ele analisa o indicador A, B e C para tomar uma decisão, a gente está diante de uma decisão que é estruturada. Então, a ideia é que esses gestores eles só tomem, na maioria das vezes, decisões estruturadas. Porque a partir do momento que ele toma uma decisão estruturada, parte do pressuposto que ele tomou a decisão com base em uma série de elementos, de indicadores, de variáveis. E esses indicadores, esses elementos, eles dão robustez para que aquela decisão que ele está tomando não caia, por exemplo, dentro de um campo subjetivo, que é o famoso eu acho. E a gente, a essa altura do curso, né, nós já sabemos que quando a gente vai apresentar algo, quando a gente vai tomar uma decisão no que tange o ambiente organizacional, um ambiente produtivo, a gente precisa ter números, a gente precisa ter informação, a gente precisa ter indicadores. O que vai convencer alguém daquilo que a gente está falando não é única e exclusivamente a nossa oratória. É todo o embasamento informacional que a gente possui, certo? Para justificar, para dar suporte àquilo que a gente fala. Então, é por isso que a gente remete sempre, quando a gente vai analisar um sistema produtivo, se não tem nada para ter aquele entendimento,
o primeiro passo, a primeira etapa que nós precisamos avançar é ter um conjunto de indicadores para entender o que realmente acontece dentro daquele processo. Isso é basilar para auxiliar no processo de tomada de decisão, certo? Isso foi o que nós trabalhamos até agora, fazendo essa breve revisão. Para quem chegou depois, para quem já estava na aula, todo mundo no mesmo ponto agora, nesse retorno. Agora precisa de um feedback maior, pessoal. Já fiz essa recapitulação para que fique todos no mesmo ponto. Se tem alguma dúvida, se tem algum apontamento, se tem alguma discordância, me ajudem aí para eu saber que vocês estão aqui comigo hoje. Boa noite, professor. Boa noite. Em relação ao SIG, é como se fosse, digamos, um subtópico do sistema de gestão integrada, certo? Isso. O FJ. Isso. E aí, digamos, a gente encara diversos níveis, né, da pirâmide aí, e o SIG, então, no caso, entraria como um subtópico de todo esse processo de gestão gerencial, né? Isso, é porque normalmente, quando a gente remete a uma organização, como você está falando, né? As empresas, normalmente, possuem um sistema integrado, certo? E esse sistema integrado, ele possui diferentes níveis de acesso, digamos assim, é um termo que a gente utiliza bastante para nessa utilização dos sistemas, né? Então, dentro dessa pirâmide que a gente tá enxergando os sistemas de informação, a gente pode enxergar o sistema de informação gerencial, o SIG, como um desses subsistemas, certo? E dentro desse subsistema específico, o SIG, quem dá suporte para ele, no que tange o volume informacional, é o sistema de processamento de transações, que, como a gente viu, é o sistema que a gente classifica o sistema de informação no nível operacional. Mas como o Moisés falou, né, e reforçando isso com vocês, as organizações possuem sistemas integrados, certo? Então, para que um gerente ele tome uma decisão, ele precisa das informações que vêm lá do nível operacional, certo? Então, quando a gente fala dessas informações que vêm do nível operacional, partindo da classificação que a gente está trabalhando aqui, que é o aspecto teórico, a gente está diante de um sistema de processamento de transação. Então, o produto que é gerado por esse sistema de processamento de transação vai alimentar o meu sistema de informação gerencial, que compõe esse sistema integrado informacional dentro da organização, como o Moisés falou. Tranquilo, Moisés? Mais alguma contribuição? Por enquanto só, professor. Obrigado aí pelo... Nada, perfeito. Então, estamos todos no mesmo ponto, né? Certo? Então, vamos Então, o SIG, pessoal, é sempre como eu disse para vocês agora há pouco, sempre que a gente remete a um sistema de informação dentro da organização, a gente remete primeiro ao SIG, né? É a primeira coisa que nos vem à cabeça. Então, por isso que ele é considerado a forma mais comum de sistemas de informação gerencial, tanto no nível estratégico quanto no nível tático, porque ele pode ser compreendido como, entre aspas, um dos sistemas que é mais importante no processo de tomada de decisão, certo? Porque ele recebe aquelas informações que vêm do nível operacional, obviamente que vai repassar essas informações de uma maneira mais trabalhada para o nível estratégico, mas é dentro desse sistema que dá apoio ao processo de decisão que vai nortear os rumos da operação, certo? Então é por isso que para a gente, dentro da engenharia de produção, sempre que a gente remete a um sistema de informação, a gente remete primeiro ao SIG, certo? Porque vai direcionar os rumos de uma operação propriamente dita. Então ele vai fornecer a esses usuários produtos de informação que apoiam em grande parte as decisões do dia a dia. Então esses usuários, principalmente nesse nível de gerência, né? nível mais intermediário da organização, certo? E configuram-se como ferramentas para o controle das atividades rotineiras. Então aqui eu estou frisando bem isso, porque normalmente é uma dúvida que surge, né, entre vocês. Professor, semana passada, nas semanas anteriores, a gente estava falando sobre o nível operacional, e o senhor disse que o sistema de processamento de transações é o que dá suporte, é o que permite que aquilo aconteça. Mas o senhor está falando aqui que o sistema de informação gerencial, ele controla as atividades rotineiras. Então, é o que eu falei agora há pouco para vocês, é um sistema integrado, em que o produto informacional que entra no sistema de informação gerencial, que permite a tomada de decisão,
é um produto que vem do sistema de processamento de transações. E é por isso que esses sistemas dentro da organização, eles são integrados. Então, essa diferenciação que existe, né, essa dúvida que pode surgir, ela pode ser explicada dessa maneira. Né? As organizações, elas possuem sistemas, em sua maioria, unificados, integrados, destacando sempre que os usuários, os colaboradores, possuem níveis de acesso diferentes com relação à sua competência, e que para que o processo de tomada de decisão de um gerente possa acontecer, ele precisa do suporte informacional do que acontece lá na minha operação, certo? E esses produtos de informação, eles podem acontecer para esses gerentes, né, de algumas formas, digamos assim. Por solicitação, demanda. Então, às vezes, um gerente vai participar de determinada reunião, precisa apresentar aquelas informações para um diretor, para o nível estratégico. Então, ele solicita algumas daquelas informações. Muitas vezes é só acessar o sistema e obter, mas às vezes ele quer algo mais mastigado, algo mais detalhado de um analista, por exemplo, certo? Aqui eu vejo isso muito com minha esposa, às vezes ela está trabalhando e de repente a Alex, que é o gerente dela, precisa de informação porque vai entrar na reunião com o diretor, então ele está precisando de tal informação com relação aos indicadores, então precisa passar essa informação para que ele possa apresentar, para que se possa ter uma noção do que está acontecendo dentro daquele sistema que ele trabalha específico, que é relacionado à logística, certo? Então, esse produto de informação pode ser por solicitação, por demanda, ou acessando diretamente o sistema, ou pegando essas informações com os analistas que trabalham dentro de uma equipe específica, periodicamente, de acordo com a tabela pré-determinada, programada. Então, às vezes, semanalmente, é necessário alimentar o sistema com informação específica, ou diariamente, e essas informações são importantes porque ele precisa ter um acompanhamento semanal sobre aquilo que está acontecendo, certo? Então, tendo essa visão do que está acontecendo semanalmente, se numa semana X aquele funcionamento não está acontecendo conforme o programado, na próxima semana ele já pode fazer esse ajuste para que esse processo volte a caminhar. Então, ele só consegue, é o que eu mencionei agora há pouco para vocês, eles só conseguem visualizar, entender o que acontece na operação a partir das informações que são levantadas pela própria operação. Porque, vou bater nessa tecla, eles não têm como entender o que acontece fielmente dentro de um sistema produtivo, dentro de uma operação, aos olhos, digamos assim, olhando, conversando, visualizando, não. Ele precisa ter um número, precisa ter um entendimento objetivo sobre o que está acontecendo para que ele possa fazer os devidos encaminhamentos, certo? E sempre que houver a ocorrência de condições excepcionais. Então, condições excepcionais são eventos que fogem ao padrão, certo? Então, se normalmente o processo funciona de uma determinada maneira, sempre acontecer de uma maneira X, e em determinado mês, em determinada semana, existe uma queda muito drástica com relação a variável específica. Enfim, um exemplo bem genérico. Então, ele precisa entender por que aquilo aconteceu, por que aquele evento excepcional aconteceu. Então, ele precisa de um volume informacional sobre toda a esfera informacional que norteia aquela problemática, para que ele possa ter aquele entendimento daquela situação, para que ele possa conseguir explicar e justificar o porquê aquilo aconteceu. Uma vez entendido o que aconteceu, uma vez justificado o que aconteceu, fazer com que aquilo não se repita. Ou, caso se repita, já exista um plano de ação preparado para que aquilo aconteça. Então, isso, pessoal, é sempre um cenário que se busca, né? Porque a gente tem um efeito da incerteza, certo? Então, o efeito da incerteza é, às vezes, um processo em função de uma variável específica, compromete o desempenho que ele precisa ter e tal. Então, o fluxo informacional permite que o efeito da incerteza ele seja minimizado. Ou seja, aconteceu um dado problema. Como assim um problema, pessoal? Aconteceu um dado problema dentro de um subsistema em uma máquina específica que parou a operação. Então, se ele já tem um volume informacional que vai explanar acerca dos problemas recorrentes daquela máquina, que vai explanar acerca do tempo de reparo daquela máquina, quanto tempo vai ser necessário para colocá-la em operação novamente, ele consegue traçar um plano de ação, certo? Criar pequenos atalhos, entre aspas, para superar aquele obstáculo daquela máquina. Se ele não tiver esse volume informacional que permita com que ele entenda o que aconteceu, quanto tempo vai ser necessário, ele fica trabalhando no escuro. Então, um processo que demoraria, às vezes, 3 horas,
tendo o volume informacional necessário para que ele desenvolva um plano de ação para aquilo. Às vezes demora 6, 7 dias, porque ele não tem nenhuma base informacional acerca daquilo, certo? Então, ter esse fluxo informacional, principalmente no nível gerencial, é importante para minimizar esse efeito da incerteza, né? Desses problemas que possam acontecer, que por mais que a gente tenha tudo controlado, tenha um sistema bem ajustado, e eles vão acontecer. Problema, eles fazem parte de um processo produtivo, e a capacidade como esse gestor vai se deparar com esse problema, no que tange a resolução desse problema, e o tempo para a resolução desse problema é que vai fazer diferença no resultado. Isso a gente fala em uma vez, duas vezes, quando a gente estende para o longo prazo, é que a gente consegue mensurar o impacto monetário desse processo de tomada de decisão, no que tange os resultados que ele consegue prover para a organização. Certo? Então, aqui a definição, ó, os sistemas de informação gerencial são os sistemas de informação que sintetizam, registram e relatam a situação em que se encontram as operações da organização e são utilizados para auxiliar na estrutura decisória das organizações e, em paralelo, proporcionar sustentação administrativa para a otimização dos resultados esperados. Então, a gente volta aqui para essa figura que eu sempre trago para que a gente visualize, né? E reportando mais uma vez, não tem como um gerente entender minuciosamente o que acontece em cada um desses processos aqui, que eu mostro para vocês, só caminhando no processo, olhando, conversando. Não. Ele precisa ter essas informações dentro de um sistema para que ele tenha indicadores que mostrem o andamento de cada um desses processos, de cada uma dessas etapas. É a partir desse acompanhamento que ele consegue compreender se aquele subsistema, se o sistema principal dele está caminhando conforme o esperado, conforme o programado, ou se não está caminhando, e se não está caminhando, quais são as correções que precisam ser feitas, e essas correções que precisam ser feitas vão desde remodelação na equipe, remodelação no processo produtivo, troca no perfil da liderança, e aí a gente entra em outro campo que não é o foco dessa disciplina específica. Mas quando a gente fala nesse sistema de apoio gerencial, né, como a gente vem reportando, que é essa classificação dada para os sistemas de informação de nível tático e nível estratégico, é que esse volume informacional que é levantado a nível operacional dê subsídios, dê base para que esse nível tático, esse plano gerencial da organização, ele consiga caminhar bem, caminhar dentro do que é esperado. Então, quando a gente fala, mais uma vez, fala em caminhar bem, caminhar dentro do que é esperado, é atingir o que é especificado no que tange indicadores, objetivos, metas, que é o que norteia as organizações, certo? Voltando aqui. Relação com SPT, com o sistema de processamento de transação, né? Então, já destaquei bem para vocês essa relação que existe entre o sistema de informação gerencial, nível tático, com o sistema de processamento de transação, certo? Lá no meu nível operacional, para que isso fique bem claro o quanto eles estão amarrados e o quanto eles se misturam dentro das organizações sob a ótica prática, né? Então, a maioria dos sistemas que vocês trabalham, que vocês reportaram na última semana, eles são sistemas integrados, ou seja, que as informações que são alimentadas pelo nível operacional, elas chegam para os níveis gerenciais, né, que conseguem ter um entendimento sobre o que está acontecendo. Então, aqui só para a gente deixar bem amarrado essa relação do sistema de informação gerencial com o sistema de processamento de transação, vamos lá. O seu desenvolvimento e utilização, isso com relação ao sistema de informação gerencial, ele é facilitado quando a organização dispõe de um sistema de processamento de transação já implementado. Ou seja, se a organização quer possuir, quer ter um sistema de informação gerencial para otimizar esses rumos da organização, isso tende a ser facilitado, ou, digamos assim, tende a funcionar de uma maneira mais eficiente se a organização ela já possui esse sistema de processamento de transação. E não é só possuir esse sistema de processamento de transação, é que esse lançamento dessas informações dentro dos sistemas, eles possam acontecer da melhor maneira possível, certo? Para que essa informação ela seja a informação mais precisa possível e livre de erros. Então aí a gente começa a traçar aqueles paralelos com relação àqueles exemplos que vocês deram, da necessidade dos colaboradores dominarem os sistemas para lançar as informações, do nível de treinamento,
a capacidade e a velocidade para lançar essas informações. Então, quando a gente tem um domínio maior sobre os sistemas no nível operacional, a gente lança as informações de uma maneira mais rápida, ela tende a chegar de uma maneira mais rápida para esse nível tático, gerencial, que vai tomar decisões acerca desse rumo, desse setor, desse departamento em específico, certo? Então, essa relação a gente já consegue identificar nesse primeiro ponto. Para que o sistema de informação gerencial, o SIG, ele seja eficiente, esse sistema de processamento de transação, ele também precisa ser eficiente, precisa estar minimamente estruturado para disponibilizar esse produto principal do sistema de informação gerencial, que é o quantitativo informacional acerca do que acontece lá no nível operacional, nas operações rotineiras de organização. Outro ponto importante aqui, pessoal, quando existe uma cultura de gestão pautada no uso de indicadores ou na avaliação por resultados. Então, eu vou sempre destacar isso para vocês nessas disciplinas de gestão, né? Vou até fazer essa pergunta para vocês, só para a gente amarrar isso. Por que a utilização de indicadores? Eu já falei sobre isso, mas para que fique bem amarrado, né? Por que a utilização de indicadores e tomar a decisão ou tomar as decisões com base em aspectos objetivos é de suma importância dentro dos ambientes organizacionais? Alguém pode me ajudar? Me ajudem aí. Porque para a gente, como engenheiro de produção, é extremamente importante tomar decisões, definir métodos, escolher alternativas, escolher máquinas, remodelar um sistema produtivo, tomar qualquer decisão, seja qual for, dentro do sistema produtivo, dentro do processo produtivo. Por que precisa ser alicerçado em indicadores? Por que precisa ser alicerçado em informações objetivas? O quão esses indicadores são importantes nesse processo de tomada de decisão? Me ajudem aí. Professor, esses indicadores, eles ajudam, a ter um norte e detectar onde que está a falha, sabe? E mesmo assim, você está ali trabalhando em cima daquele, como se diz, daquela área, né, que está afetada, o indicador vai te mostrar o que está acontecendo ali. Isso. Aí ele também vai te mostrar a melhoria que está havendo, se está tendo efeito o processo, né? Como que eu digo? O indicador, ele te auxilia nisso. Ele te mostra todo o processo de desenvolvimento daquela melhoria. E te mostra também se não está acontecendo nada e onde que você pode melhorar. Perfeito, Elisete. Complemente a Elisete aí. Preciso escutar mais opiniões também. O que a Elisete falou está perfeito. Mas antes de explanar, preciso que vocês ampliem essa resposta acerca dos indicadores. Isso, para a gente da engenharia de produção, é de extrema importância. Me digam aí, porque é importante que a gente tome essas decisões com base em indicadores. Deixa eu fazer outra pergunta, que também pode auxiliar nessa resposta de vocês. Quando a gente vai fazer uma apresentação nas empresas, muitas vezes os nossos gerentes eles têm um tempo curto, né? E às vezes a gente tem a oportunidade de fazer uma apresentação para um supervisor, enfim. Faz sentido a gente apresentar algo sem ter algum embasamento objetivo? Me expliquem aí. Vai dar certo se a gente fizer isso? Não. Vai ter questionamento. Pronto. A primeira pergunta que vai ser feita, né, que normalmente é feita, é a seguinte: você está dizendo isso com base em quê? Certo? Então, eu carrego isso muito forte, pessoal, e compartilho com vocês essa necessidade de, principalmente quando a gente está dentro da graduação, né, que a gente tenha muito forte que tudo que a gente vai explanar, vai apresentar dentro de uma organização, a gente tem algum alicerce informacional para que justifique aquilo que a gente está falando, certo? E aí, adentro no que a Elisete falou, no que tange o acompanhamento sobre tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu vou fazer uma apresentação e digo que o meu processo produtivo, que eu trabalho em específico, o meu subsistema, ele não está caminhando bem. Ele não está bem por isso. Elenca uma série de critérios, certo? Mas critérios subjetivos.
porque não entrega o produto em conformidade, porque a matéria-prima não é boa. Sim, mas você está falando em critérios subjetivos. Quando você faz uma apresentação como essa e diz que a eficácia do seu sistema é de 62%, a primeira coisa que vai chamar a atenção não é nem a sua explanação, é o valor de 62%, seja dentro de um processo que normalmente trabalha próximo de 90%. Então, esse aspecto objetivo chama mais atenção, às vezes até do que aquilo que você está falando. E prende a atenção daquela pessoa, daquele grupo de pessoas que estão assistindo vocês falarem, por exemplo. Certo? Então, é por isso que eu bato sempre nessa tecla, pessoal. A minha organização, o sistema que eu trabalho, não tem nenhum indicador para controlar esse processo. É meio, digamos assim, no campo subjetivo. Então, tente construir um indicador básico, sei lá, semanal, mensal, diário, só para ter um entendimento sobre o que acontece. O indicador pode ser simples. Então, se num campo que não tem nada, que é deserto, se a gente introduz alguma coisa, mesmo que básica, aquilo traz um campo de visão grande para o que está acontecendo, ou dá margem para a gente enxergar coisas que anteriormente a gente não enxergava. Certo? Então, esse exemplo, só para a gente fechar essa importância dos indicadores, eu acho que eu dei esse exemplo para vocês na nossa primeira aula, ou foi na nossa segunda aula, não sei, de um trabalho específico que dois alunos estavam analisando uma distribuidora, estavam analisando a gestão de estoque, né? E a empresa não possuía um conjunto de indicadores para compreender o que estava acontecendo ali, certo? Então, eles implementaram indicadores teóricos básicos, pessoal. Por exemplo, o giro de estoque, né, os produtos que mais saíam, colocaram indicadores com relação à entrada e à saída para identificar o vencimento dos produtos. Então, ao identificar os produtos que mais saíam, por exemplo, eles conseguiram minimizar o estoque daqueles produtos que dificilmente saíam, que estavam lá parados e que venciam e que geravam perdas. Certo? Isso é um exemplo bem simplório, de uma atividade mais simples. Então, quando a gente traz indicadores, a gente externa as coisas que estão acontecendo que normalmente elas não são vistas. Então, eu bato muito nessa tecla quando a gente fala nessas disciplinas de gestão, né? Principalmente para a gente, como engenheiro de produção, da importância de tomar as decisões, de explicar algo, de decidir algo com base nesse conjunto ou em um conjunto de indicadores. Porque eles vão dar esse alicerce, esse suporte para essa informação que a gente está querendo passar, né? Para aquilo que a gente está querendo dizer. E muito do convencimento que acontece dentro das organizações, com os nossos superiores, parte dessas informações objetivas. Não é um aspecto subjetivo que a gente vai convencer ninguém, certo? É dentro desse aspecto objetivo, valores, indicadores, níveis, entendendo o que está acontecendo e a partir do que está acontecendo, manter, né, aquela estrutura ou modificar de alguma maneira para atingir o que se espera, certo? Então é por isso, pessoal, que essa utilização de indicadores e essa avaliação por resultados, isso facilita que um sistema de informação gerencial ele aconteça da melhor maneira possível, certo? Então aqui a primeira observação, o sistema de processamento de transação faz parte do escopo que abrange o sistema de informação gerencial. E a segunda informação, nos ambientes organizacionais, normalmente a organização possui um sistema unificado que integra o sistema de processamento de transações com os sistemas de informação gerencial. Dito isso, feita essa explanação, eu preciso do feedback de vocês com relação a 2 pontos. Por mais que vocês já trabalhem, já tenham esse entendimento, mas de uma maneira geral, essa importância dos indicadores, essa importância das informações objetivas, ficou claro? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Esse processo de integração que existe dentro das organizações, no que tange o sistema de processamento de transação, como um escopo, constituindo, fazendo parte do sistema de informação gerencial, essa unificação que existe, também ficou claro? Eu preciso de um feedback maior de vocês com relação a essas duas perguntas, essas 2 informações que foram passadas. Para mim ficou claro, professor.
Perfeito. Dessa vez eu preciso de um feedback maior, pessoal. Não sei quantos alunos tem em sala agora, mas preciso que vocês deem um feedback maior aí com relação a isso que nós conversamos há pouco. Certo? Tranquilo? Então vamos caminhando, né? Deixa eu ver a hora aqui. 8:08. Vamos caminhando. Então aqui a gente sempre apresenta os elementos, certo? Para seguindo aquela estrutura, aquela sequência lógica da disciplina, né? De como os conteúdos eles estão integrados, estão interligados, para que a gente tenha esse entendimento. Então a gente já sabe que os elementos que constituem a coleta, base de entrada, processamento, a gente viu isso na nossa aula introdutória sobre sistemas de informação. Quando a gente remete ao sistema de informação gerencial, esse processo de coleta, esses dados que adentram no sistema, certo? Como eu já venho mencionando para vocês, eles são coletados a partir do sistema de processamento de transações. Então, como eu mencionei, aquela relação do sistema integrado que existe, né? Então, quando essas informações relacionadas ao nível operacional, elas são lançadas nesse sistema, elas são um produto para os sistemas de informação gerencial, eles tomarem as decisões. Obviamente que as informações que eles utilizam, né, não são as informações, digamos assim, que a gente lança mais brutas, são a partir digamos assim, de processamentos que acontecem dentro do sistema, que permitem que essas informações elas sejam mais mastigáveis, digamos assim, seja a partir de um relatório, a partir de um gráfico, enfim. Então, essas informações que vão entrar, como eu já venho destacando para vocês, resumem o conjunto de operações realizadas em um determinado período de tempo. Certo? Os dados, eminentemente, sobre a realidade interna da empresa em um período já transcorrido. Então, o que vai dar subsídios a esse processo de tomada de decisão no nível tático são todas as informações que adentram a partir do sistema de processamento de transações lá no nível operacional. Então, estou utilizando essas conceituações, pessoal, porque a gente está trabalhando com elas, né? Mas a gente sabe o quanto elas estão interligadas no âmbito organizacional e muitas vezes elas se fundem. Com relação ao processamento, não tem muito detalhamento, né? E aqui são os softwares propriamente ditos, os sistemas que são utilizados que geram esse tratamento das informações. Então, com relação a esse processamento específico, a gente já trabalhou bastante com alguns sistemas. Alguns dos que vocês apresentaram são sistemas já integrados, certo? Que permite que as informações que sejam lançadas no nível operacional, elas cheguem aos gestores e dentro desse processo de integração que já existe. Então, quando a gente remete ao processamento dentro do SIG, né, são sistemas propriamente ditos, algoritmos, que fazem com que aqueles dados, aquelas informações que são lançadas, elas sejam trabalhadas e sejam providas e disponibilizadas para quem tem interesse naquelas informações, nesse nível específico, os gerentes, certo? Então, coletas, tudo que parte lá do meu sistema de processamento de transações. O processamento são os sistemas em si, que a gente já trabalhou, certo? O armazenamento, então, da mesma forma que acontece dentro do sistema de processamento de transações, que a gente explicou, o armazenamento nada mais é que esse banco de dados, né, que vai armazenar os valores que determinados indicadores apresentam ao longo do tempo. Então, esse volume informacional, pessoal, ele é de extrema importância para a organização, como eu já venho destacando para vocês. Então, eu vou bater nessa tecla mais uma vez, que essa necessidade de um banco informacional, para que norteie o processo de tomada de decisão, ele é especificado, por exemplo, lá na ISO 9001, certo? Que fala na necessidade de retenção de informação documentada sobre todo o processo produtivo, desde a vertente inicial da minha cadeia, no que tange a relação com os meus fornecedores, passando pelo meu processamento, sobre tudo que acontece nas atividades realizadas aos processamentos, seja em qual setor, independente do setor qual seja, e na relação com os clientes. Então, a organização ela precisa ter toda essa informação documentada acerca do que acontece no seu sistema produtivo. E isso é especificado por uma norma relacionada ao sistema de gestão da qualidade. E aí a gente traça um paralelo, né,
com os sistemas de informação que a gente vem trabalhando. O quanto esses sistemas de informação, eles auxiliam no processo de tomada de decisão, para corrigir rumos, para manter os processos do jeito que estão, por exemplo. E esse processo de corrigir rumos, de prover melhorias, é o que a norma, por exemplo, relacionada à ISO 9001, ela busca, né? Que é a melhoria contínua. Então, quando a gente tem um volume informacional mais amplo, ele também possibilita que as organizações busquem implementar um processo de melhoria contínua dentro das organizações. E principalmente quando a gente trabalha com organizações que são minimamente estruturadas, que apresentam um sistema de gestão da qualidade alicerçado na ISO 9001, por exemplo, que a maioria das organizações minimamente estruturadas elas apresentam, essa evidência com relação ao fluxo informacional ela é notória. Então é por isso que essa importância ela é maior com relação a indicadores, com relação aos fatos históricos que já aconteceram, porque tanto com relação a esses indicadores, quanto com relação a esses fatos históricos, que permite que os caminhos eles sejam seguidos, como já estão, eles sejam redirecionados, redimensionados, ajustados, enfim. Então, esse armazenamento informacional não é exclusivamente apenas para reter a informação, não. É porque essa informação retida, ela, como especificado na ISO 9001, ela auxilia no processo de condução da organização em atingir os níveis de competitividade que ela deseja atingir dentro de um setor, dentro de um mercado específico, certo? Então, armazenamento das informações, os dados históricos, eles são de extrema importância, certo? E a distribuição, pessoal, no que tange o sistema de informação gerencial, é como já vem falando para vocês, né? Desde indicadores, os indicadores são de extrema importância, principalmente para esses gerentes, os relatórios, os gráficos, e essas informações que são geradas, esses produtos que são gerados dentro do sistema de informação gerencial, no nível tático, né, vai fazer aquilo que eu mencionei lá no início da nossa aula, né, que é monitorar uma determinada área a partir dos valores de determinados indicadores. Ou seja, eu falei no início que que o sistema de informação gerencial possibilitava acompanhar e desenvolver o processo de gestão dentro das operações a partir do nível tático, certo? Então, como é que isso acontece e por que isso acontece? Porque as informações adentram no sistema, esse sistema, seja ele qual for, dados os exemplos que trabalhamos nas duas últimas aulas, eles processam essas informações e geram um conjunto de indicadores, gráficos, relatórios, que permitem justamente esse acompanhamento e essa visão holística, outro termo que é muito utilizado para a gente da engenharia de produção, né? Essa visão holística, essa visão sistêmica sobre tudo que acontece dentro do meu processo, dentro da minha operação, mas principalmente alicerçado em dados objetivos, alicerçados em aspectos objetivos, que é o que dá suporte, principalmente quando a gente vai tomar uma decisão dentro dos ambientes organizacionais. Certo? Então, aqui é o processo de distribuição, os produtos informacionais que são gerados a partir dos sistemas de informação gerencial. Certo? Então, como eu mencionei agora há pouco também, né, esse processo de distribuição podem ser gerados relatórios sobre demandas que são emitidos mediante solicitação. Então, quando o gerente ele precisa de informação específica, então ele pode solicitar, pode adentrar diretamente no sistema para acompanhar uma variável específica, certo? Que ele precisa entender. Coloquei até aqui um exemplo genérico, né? Por exemplo, verificar a posição de estoque em determinada matéria-prima. Então, se eu tenho um gerente de estoque e lá dentro do meu CD, do meu centro de distribuição, eu preciso saber o local exato onde está armazenado determinado produto, independente do motivo que norteia essa busca por esse produto, certo? Eu posso gerar um relatório, procurar saber onde está, eu não preciso ter o conhecimento sobre tudo que acontece fielmente no ambiente operacional, porque eu tenho esse sistema de informação que me dá suporte para avançar nas informações que eu preciso. Lembrando que aqui a gente está falando do nível gerencial, certo? Também pode ser produzidos relatórios de exceção em situação em comuns, né? Então, são eventos que, digamos assim, que normalmente não acontecem, né? Que são raros de acontecer e que permitem perdão, fugiu a palavra agora.
que tornam necessário que esse gestor, que esse gerente específico, procure informações específicas sobre aquele problema que surgiu. Então, eu coloquei aqui um exemplo, problemas sucessivos com o fornecedor de matéria-prima que normalmente cumpriu os requisitos estabelecidos. Então, eu trabalho há 2 anos com o mesmo fornecedor. Eu tenho uma relação de confiabilidade bacana com ele. Ele sempre entrega dentro do prazo, e além de entregar dentro do prazo, sempre entrega as mercadorias em conformidade com os meus parâmetros que são previamente estabelecidos. Então, a relação de confiabilidade, nesse sentido, ela se configura. Só que de 2 meses para cá, vem acontecendo um evento que anteriormente não acontecia. Esse meu fornecedor vem entregando a minha matéria-prima fora do prazo, e além de entregar fora do prazo, vem entregando produtos distantes das conformidades que são especificadas. Opa, eu como gerente, eu preciso ter um entendimento sobre o que está acontecendo para saber se é algo pontual, se é um evento extraordinário, ou se o volume informacional me diz que é algo que mostra que é um padrão. Ou seja, em 2 meses, certo? Ele precisa me entregar semanalmente. Então, a gente coloca aí 8 semanas. Se dentro dessas 8 semanas acontece sempre o mesmo problema no que tange a incompatibilidade na conformidade, e no que tange a um período de tempo próximo de retardo, então a gente pode identificar, pode ter indícios de que um padrão, digamos assim, está acontecendo. Então a gente, muitas vezes, a partir de uma situação como essa, a gente precisa tentar investigar de uma maneira mais próxima, né, um contato mais próximo com esse fornecedor, para identificar o que está acontecendo. Se é algo que vai se manter, talvez seja necessário uma troca desse fornecedor ou uma substituição temporária, certo? Então, isso a gente só consegue ter esse entendimento, né, dos passos que a gente precisa galgar dentro do sistema produtivo, se a gente tem as informações que dão suporte para isso. Certo, pessoal? E aqui é o feedback, né? O feedback, toda e qualquer atividade dentro da operação, o feedback é de suma importância para a gente entender se os objetivos eles estão sendo atingidos. Isso a gente abrange para as operações, abrange para a gestão de pessoas, para o processo de liderança, para a relação com os colaboradores, certo? Então, o controle e o feedback desses sistemas permitem verificar se uma determinada área vem alcançando as metas estipuladas, e permitem verificar se uma determinada situação em comum está acontecendo. Então, ao analisar todo esse volume informacional que vem do meu nível operacional, certo? A gente sabe que esse nível operacional, independente das atividades que eles precisam exercer, eles precisam atingir objetivos pré-estabelecidos, alcançar metas. Então, o nível tático estabelece esses níveis que precisam ser atingidos para cada um desses subsistemas. Então, o volume de informacional que entra a partir do meu nível operacional vai mostrar se esses indicadores que eu estabeleci para o meu nível operacional, eles estão sendo atendidos. Se eles estão sendo atendidos, opa, beleza, tudo está caminhando da melhor maneira possível. Se eles não estão sendo atendidos, vamos tentar investigar os outros indicadores para tentar ver onde se encontra o problema e corrigir. Então, esse feedback também é importante e é de extrema importância nesse sentido, né? Para saber se os objetivos eles estão sendo atingidos, as metas. Enfim. Então, aqui são os elementos, pessoal. Queria saber se, com relação aos elementos em específico, surgiu alguma dúvida, não ficou claro. Se não, eu faço essa explanação de novo para que isso fique bem amarrado. Mas isso tende a ficar mais claro, porque a gente já foi trabalhando ao longo da nossa aula, né? Algumas situações relacionadas, por exemplo, à entrada das informações, a coleta, a distribuição, o que é gerado para os gerentes, né, como eles podem enxergar as informações. Queria saber se, com relação a esses elementos que compõem esse sistema de informação gerencial, se ficou claro. Me dê esse feedback aí, por favor. Preciso de um feedback maior agora, que a gente está caminhando para o final da aula, certo? Então, aqui a gente vai finalizando a nossa aula de hoje, mas eu preciso de um retorno de vocês, se o conteúdo ficou claro, que foi trabalhado nessa aula de hoje, principalmente essa importância do sistema de informação gerencial
essa relação do sistema de informação gerencial com o sistema de processamento de transação, por exemplo, que são conceitos que a gente vem trabalhando, certo? Então, como ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou fazer a chamada de hoje para a gente caminhar para o final da nossa aula, certo? Eu tenho uma perguntinha bem Pode falar. breve, é mais uma curiosidade mesmo. A gente vai ter alguma aula sobre esses processos que o sistema de informação gerencial precisa ter para se encaixar na ISO 9001? Você mencionou? Não, vai não. Vocês têm uma disciplina, inclusive sou eu que dou, é Sistema de Gestão da Qualidade, certo? Então, por exemplo, a ISO 9001, ela não especifica o que precisa ter dentro de um sistema de informação. Ela deixa claro, acho que até o Pablo está aí, ele cursou a disciplina comigo, ela fala na necessidade de retenção de informação documentada, certo? Antigamente, na ISO, se especificava a necessidade de um manual da qualidade, né? Tem um manual com todas as informações. E ela mudou a partir de 2015, falando da necessidade de reter informação documentada. Mas ela não especifica características acerca desse sistema de informação. Ela só diz para os gestores que buscam implementar um sistema de gestão da qualidade que, olha, sobre tudo no que serve no seu processo, você precisa ter essa informação. A forma como você vai obter essa informação, trabalhar essa informação, aí fica a seu critério. Porque quando a gente chegar nessa disciplina, se for eu que for ministrar para vocês, a gente vai ver que a ISO ela é uma norma que é para diferentes níveis de organização, certo? Desde organizações, como eu costumo falar, totalmente desorganizadas, até aquelas organizações que são mais estruturadas no que tange o campo da gestão. Então, ela não tem como especificar quais são os parâmetros para um sistema de gestão da informação. Porque, como ela é muito abrangente, certo? Se ela especificasse um requisito em específico, poderia abranger uma organização mais estruturada, mas não abranger uma organização mais, entre aspas, mais bagunçada, certo? Então, a ISO 9001, que é de extrema importância dentro das organizações, no que tange os requisitos, ela não especifica como essa informação ela precisa ser documentada. Ela só fala dessa necessidade de retenção da informação basicamente sobre tudo que acontece dentro do processo produtivo. Desde a vertente inicial da cadeia, relação com os fornecedores, para entender o que se passa, o processo produtivo, né, as operações que agregam valor propriamente dito, que a gente costuma falar, e a relação com os clientes. Então, todos esses níveis, essas três vertentes da cadeia, a empresa ela precisa reter informação documentada, mas reiterando, ela não especifica os critérios para um sistema de gestão da informação. Certo? George? Tudo certo. Tranquilo? Feito isso, mais algum apontamento, pessoal? Acabei atrapalhando. Vou fazer aqui a chamada, certo? Para a gente encerrando a nossa aula de hoje. Então, para aqui a